Olá, voltando ou continuando sobre as bem-aventuranças, nós estudamos até aqui, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, são aqueles que não confiam em si mesmos, são dependentes, são quebrantados. Depois, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, aqueles que lamentam pelos seus pecados, do seu próximo, do mundo. Depois, bem-aventurados mansos, que herdarão a terra, são aqueles que não se apegam aos seus direitos, que confiam totalmente no controle de Deus. Chegamos a bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que querem ser livres do pecado na sua vida, que estão buscando a retidão do reino de Deus, a justiça no reino de Deus para si e para o seu próximo. E bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, são aqueles que clamam por si, pelo próximo e aprenderam a agir com misericórdia, como o Senhor Jesus. Mas vimos também que as bem-aventuranças são um pacote, é como os gomos de uma laranja, né? Ou como as uvas de um cacho, eles formam um todo. Então, todos os filhos de Deus, todos aqueles que chegam a Jesus, recebem essas bem-aventuranças, eles precisam, ou nós precisamos, é crescer nelas. E hoje, começando nesse vídeo 1, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa bem-aventurança, ela bem podia ter sido a primeira, uma afirmação que nos impressiona. Ela é incrível, porque ele diz, os limpos de coração verão a Deus. Esse é o maior anseio do cristão verdadeiro, é ver a Deus. Então, como que a gente pode considerar essa bem-aventurança, visto que ela é a essência do próprio cristianismo, ver a Deus? Gente, isso é uma coisa maravilhosa, isso é o maior desejo da minha vida, espero que isso seja o maior desejo da sua vida, e o maior desejo da vida, o maior objetivo de todo o que é filho de Deus, é ver o Pai, é estar com o Pai. Tanto é que Filipe diz, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, eu estou tanto tempo com você, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Então, Jesus, tudo o que ele falou aqui nas bem-aventuranças, teve uma ordem e uma harmonia. Então, essa bem-aventurança não está fora de ordem. Tem várias teorias sobre a posição delas. Uma delas é defendida por Martyn Lloyd-Jones, que é um irmão, que foi um irmão extraordinário. Ele fala que ele vê as bem-aventuranças do seguinte modo, que a pobreza de espírito, chorar e ser manso, são como subidas de um monte. Você é pobre de espírito, dependente, chora pelos pecados, adquire ou cresce na mansidão de Jesus e chega no topo do monte, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque você olha nas bem-aventuranças anteriores e você fica chocado, que eu não posso, eu não tenho isso. E aí você clama e tem fome e sede de justiça. E depois você chega na misericórdia, bem-aventurados misericordiosos. Num certo sentido, ela é paralela a ser pobre de espírito, pois o crente verdadeiro reconhece a necessidade de misericórdia para si mesmo, para sua própria vida. Depois a gente chega a ser puro de coração, que é essa que nós estamos vendo agora, os limpos de coração. Isso é possível quando você vê, quando você chora pelos seus pecados. E a próxima bem-aventurança que nós veremos em seguida são os pacificadores. E o seu paralelismo vai ser a mansidão. E aí eu vou explicar melhor. E só um manso pode ser um pacificador. Mas voltando
Bem-aventurado, e quando ele, voltando, não, terminando a última bem-aventurança, são os perseguidos por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus, que bate lá com a primeira bem-aventurança. Perseguido por causa da justiça é quase que uma redundância, ou quase que uma consequência inevitável de você ter todas essas bem-aventuranças e ser parecido com Jesus. Como ele foi perseguido, ele prometeu que a gente também seria. Então, o verdadeiro cristão, ele é perseguido por causa da justiça do reino de Deus. Mas, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para a gente compreender bem essa bem-aventurança, a gente tem que ver cada palavra dela. Primeiro, o que é o coração, segundo a palavra de Deus? O coração, segundo a palavra de Deus, é o centro da personalidade, envolve mente, vontade, emoções. É o nosso ser interior. Olha, por exemplo, Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, você tem que guardar quem você é lá no seu interior, porque a vida vem dali. E Provérbios 29 diz, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Porque quem pode limpar o próprio coração? Ninguém. E Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Isso Deus clama para que a gente se entregue a Ele, entregue de todo o coração, ame de todo o coração, entregue o que nós somos, tudo que nós fomos e somos, para que Ele nos transforme. Jesus, ele contou uma pequena parábola que é sobre o coração, e ele diz assim, o que contamina o homem, está lá em Mateus 15, de 11, a partir do versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E Pedro, respondendo, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, que desce para o ventre, é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o que contamina o homem é que sai do coração. Logo, o problema do homem é o coração, o nosso interior. Não é o meio que a gente vive, ou não é o meio ambiente, como está em voga aí, mas as escolhas do ser humano, que são influenciadas pelo pecado e pelo diabo, pelo pecado que habita em cada coração e pelo diabo, porque o homem é mau de natureza, O coração, ele é contaminado desde a infância, e isso é que contamina o homem, porque lá do nosso interior que saem as coisas ruins. O homem é pecador, Nós somos pecadores de natureza. Ele é pecador e quanto mais ele peca, mais contaminado o interior dele fica. E só Jesus para mudar essa história. Então, a gente vai observar aqui, através disso, que é impossível para o ser humano purificar ou limpar o seu coração por si mesmo. Assim chegamos à próxima palavra, bem-aventurados limpos de coração. Então, o que é ser limpo de coração? No próximo vídeo vou explicar isso. Fica na paz. Que Deus toque no seu coração e que mude a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.